Você já assistiu A Cidade Invisível da Netflix? Não adianta tentar esquecer nem tentar dormir. Tá tudo podre. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Luna! Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. Essa é uma série brasileira que resgata personagens do nosso folclore e coloca eles dentro de uma nova história. E isso se passa atualmente. Se você ainda não viu e não gosta de spoilers, cuidado porque esse vídeo vai estar cheio deles. Meu nome é Laís e sejam bem-vindos. Cidade Invisível é uma superprodução da Netflix que estreou em fevereiro desse ano e logo se tornou uma das séries mais vistas no Brasil e lá fora. Eu já vou falar que amei a série, a qualidade da produção é incrível e eu vou dar um pequeno resuminho aqui. Eric, um detetive da Delegacia Ambiental, busca respostas sobre misteriosos assassinatos que acontecem na região da Vila Toré, uma calma comunidade composta por famílias que tiram seu sustento da pesca consciente. Uma das vítimas foi Gabriela, a esposa de Eric, o que motiva o personagem a se envolver cada vez mais nos perigos que cercam cada episódio. Então de cara nós temos a história de um policial heróico que de cara tem a esposa assassinada e daí é desacreditado pelos colegas de trabalho, é dito como louco e mesmo assim persegue na sua busca pela justiça ou meio vingança. No geral a história do Eric não me surpreendeu nem o personagem dele porque é um plot meio batido. Clichês, estereótipos, eles podem funcionar se forem bem utilizados, bem aplicados na narrativa. Mas eu tenho a impressão que os personagens folclóricos foram inseridos e pensados para a história antes mesmo de criarem um personagem principal. Daí eles pensaram, tá, mas a gente precisa de alguém corajoso, que esteja envolvido nos casos, né, e que tenha aquela motivação para sair perseguindo todos os personagens folclóricos e para levar o espectador junto. Vamos criar um policial e matar a mulher dele. Não existe uma característica que torne o Eric mais interessante como pessoa. Apesar disso, gostei que fizeram ele como o filho do Boto. Seria uma criatura com conexão com o mundo místico e o mortal. Isso faz com que ele seja mais resistente para os perigos e também possa interagir melhor com os seres mágicos. Essa descoberta que o Eric é filho de um boto não é muito difícil de fazer. Quem conhece um pouco ali do folclore vai pegar de cara. E dentro das histórias folclóricas não existe qualquer tipo de registro em que o filho ou a filha de um boto tenha poderes grandiosos, né? Eles têm sim essa conexão com o mundo místico por causa dessa herança que eles recebem, mas não nada que possa enfrentar uma criatura muito forte. O que nós sabemos é que eles ficam mais resistentes perto da água e podem se regenerar dentro dela, podendo, quem sabe, até respirar embaixo d'água por algum tempo. E é por isso que o Eric não morre quando a Yara arrasta ele lá pro fundo do mar. Que na verdade nem é mar, né? Eles gravaram a cena no mar, mas a Yara é de um rio. Apesar dessa construção fraca do personagem principal, as atuações da série são muito boas. As atuações, a fotografia, o figurino, a maquiagem, tá tudo muito bem feito. Eu só queria que tivesse mais pessoas indígenas no elenco, principalmente quando eles mostram a história das origens de cada personagem do folclore. Seria uma ótima oportunidade para mostrar e valorizar a cultura indígena brasileira. Quem sabe na próxima temporada eles melhoram essa parte. Aí, gente, vocês viram que a Mi tá dormindo ali? Oh, ela tá com a cobertinha porque tá muito frio, pobrechinha. Vamos falar das criaturas que é o mais legal. Iberê é o Curupira, o famoso pai da floresta que atualmente não tá tão famoso assim. Não é explicado em detalhes, mas algo aconteceu que o fez desacreditar na luta em defesa das matas. Talvez o crescimento industrial do Brasil, a exploração madeireira e outros fatores de desmatamento fizeram com que ele desistisse de tentar ajudar. Ele só é convencido a voltar para a luta depois de perder um grande amigo. Quando eu vi a imagem do personagem na internet, porque também estava rolando no trailer, eu achei que fosse a Caipora, porque ela tem o cabelo de fogo e usa uma lança para atacar. Mas os outros personagens começaram a chamar ele de Curupira, então eu vi que ele tinha os pés virados para trás e tudo meio que se encaixou.
Existem versões das lendas onde o Curupira e a Caipora são a mesma entidade. Então é comum vermos representações como na série. Outras versões apontam diferença entre os dois seres. A Caipora gosta de andar montada em um javali selvagem que ajuda no combate. Ela possui uma lança e passa arremessando ela em caçadores. Ela sempre solta gritos de guerra que assustam seus inimigos. São gritos muito altos que também servem para avisar os animais para sair daquela área porque há perigo. A Caipora é mais agressiva nessas versões. Já o Curupira tem os pés virados para trás, pode usar diversos tipos de armas de origem indígena, costuma andar a pé e, ao invés de gritar, ele assovia. O som vai aumentando aos poucos e pode até deixar caçadores inconscientes, e não dá para rastrear a origem do som, já que o assovio parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. O Curupira é descrito como um ser geralmente calmo até ser provocado. A Caipora seria sua versão mais agitada. Então na série eles resolveram pegar essas duas versões e fazer no mesmo personagem. O que de forma alguma é um erro, porque como eu já falei aqui no canal, as lendas folclóricas são de origem das contações orais de história, então não tem como rastrear a origem precisa ou a versão oficial delas. Um dos meus personagens favoritos é o Isaac. Ele é o Saci, outro protetor das matas, mas ele também tem outros interesses: pregar peça em humanos. Ele é famoso por trapacear em acordos, mentir para conseguir o que quer e faz 1000 travessuras se conseguir entrar na casa de alguém. A série conseguiu pegar todos os trejeitos do personagem e conseguiu inserir num contexto atual. O jeito dele falar, dele agir, até onde ele mora, faz todo sentido. Ele é uma entidade moleque, e mesmo tendo esse lado que trapaceia, que é vilanizado, ele também tem o seu lado bom, e ele faz bondade para quem é bom também. Mas claro, não é fácil cair nas graças do Saci, e geralmente quem quer qualquer tipo de favor dele tem que prender ele numa garrafa. Ele ajuda quem pode como pode, mas sem perder a filosofia de tentar evitar conflitos sérios, ou se meter onde não é chamado, exceto, é claro, quando isso é poder fazer alguém de bobo. Por ele ter essa chama da juventude e pelo trabalho dele também ser proteger as matas, ele fica tentando fazer o Curupira mudar de ideia, fica tentando convencer ele a voltar pra luta. E até o último momento ele faz de tudo para apoiar o amigo. E na série eles criaram uma história para ser a origem do personagem Saci. Aquilo não tem nas lendas folclóricas, mas eu achei um toque bem interessante. Passando para a próxima personagem, nós vamos falar da Yara. A Yara é uma mulher metade humana, metade peixe, uma sereia. Tem uma voz tão linda que pode atrair os homens próximos ao rio, para então afogá-los. Ela exerce uma espécie de hipnose nas pessoas, o que a torna bem perigosa. Ao contrário do que muita gente pensa, a Yara não apareceu a primeira vez entre as histórias dos povos indígenas. Ela veio das lendas europeias, com grande influência das histórias gregas. Sabe aquelas pinturas das sereias gregas? Então, meio que começou lá. E quando veio para o Brasil, deu uma repaginada e ganhou os aspectos da cultura local. Na versão da lenda brasileira, a filha de um pajé era invejada por ser a melhor guerreira da tribo. Seus irmãos tramaram para matá-la, só que Yara conseguiu matar todos, um por um. Temendo a reação do seu pai, ela foge da tribo, mas logo é encontrada pelo pajé, que a atirou nas águas, onde o Rio Negro encontra os Solimões. Por sua força e bravura, Yara recebe a ajuda da divindade, que a transforma em um ser místico. Na série, possivelmente usaram a origem europeia da lenda, principalmente por causa da roupa da personagem. Eles podem ser imigrantes que vieram para o Brasil, ainda colônia, e então ela foi assassinada pelo próprio marido, se transformando em Yara. Eu amei a atriz escolhida para o papel e a interpretação dela é ótima. Realmente passa a sensação de estar hipnotizando alguém. Agora nós vamos para a melhor personagem dessa série, a Cuca. A história dela do folclore é até bem simples. Ela é uma bruxa, conhecida por ter a aparência de uma senhora bem velha, corcunda e com rosto assustador. Ela faz encantamentos, mas geralmente não ataca se não for perseguida. E é claro, canta canções de ninar capazes de adormecer qualquer um, e adora roubar criancinhas que não vão dormir na hora certa. Eu sempre fui muito curiosa desde pequena. Quando me contaram essa história a primeira vez, eu era muito pequena e eu fiz questão de ficar acordada até altas horas escondida para ver se a Cuca aparecia mesmo. Graças a Deus não apareceu, né? Na série, somos apresentados a Inês,
uma bruxa misteriosa que não envelhece e que faz pequenos encantamentos aqui e ali. As borboletas e mariposas que ela usa não são característica da lenda folclórica e podem ter colocado ali só para efeito visual, aproveitando que o significado mais famoso desses seres é a transformação e a conexão com a morte. Em algumas regiões, principalmente na parte norte do Brasil, é comum você ouvir o ditado de que se uma borboleta entra pela sua janela ou pousa na sua janela, pode ser que a morte esteja vindo. Em outras culturas, mais da parte indígena, são as mariposas que ganham essa fama. Então eles podem ter aproveitado essas crenças populares para inserir no poder dela, o que fez um efeito visual muito bom. Eu acho que todos esses toques combinaram demais com a personagem, até porque a Cuca, até o jeito calmo que ela lida com as situações perigosas, eu acho que ficou muito legal e fechou muito com aquela ideia de que a Cuca também é uma figura materna. Em algumas versões da lenda, a Cuca tem esse lado mais materno e adora fazer as crianças dormir. Claro que tem esse outro lado dela que é sombrio, mas é meio que uma coisa complementa a outra. E na série eles usaram isso como origem da personagem. Meio que como eles criaram ali com o Saci, ela foi uma mãe que teve um filho fora de um casamento, a família dela não deu suporte e ela insistiu que ia ter o filho sim. Então ela foge para a floresta e tem o filho sozinha. Mas o filho acaba nascendo morto e isso arrasa com ela. A floresta fica com tanta pena que fornece poderes para ela e a torna uma entidade. E esse início da personagem faz com que esse aspecto dela de ser mais maternal fique ainda mais aflorado, tanto que na série a gente consegue ver que ela tem todo um cuidado, um toque com as outras criaturas. E o que eu mais gostei nessa personagem foi que, além deles respeitarem esse toque maternal que ela tem, eles também exploraram um lado obscuro. A cena em que ela aparece é a mais assustadora da série inteira. E também, quando eles precisam decidir se eles vão matar ou não uma criança na série, por exemplo, ela fala assim, sim, nós precisamos, vamos lá e vamos matá-la. Então não tem aquele conflito de, ai meu Deus, mas é uma criança. Não, a Cuca mataria sim qualquer pessoa se precisasse proteger alguém que ela gosta. Pronto. Eu vi vários comentários das pessoas querendo que ela fosse um jacaré. Mas gente, essa versão do jacaré foi criada por Monteiro Lobato, lá na série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A imagem da Cuca como jacaré loiro ficou tão famosa que todo mundo acha que é oficial. Eu adorei a versão que construíram pra série, mas não duvido que mais pra frente eles coloquem trechos com referência à forma do jacaré, só pelo fanservice. Agora vamos para o Tutu, o guarda-costas da Cuca. Quando eu vi ele a primeira vez eu pensei que fosse o lobisomem, porque tem essa versão da lenda no Brasil. Eu pensei isso porque ele é sério, ele é grande, bravo e também usa aquele colar com uns dentes de alguma criatura. Mas talvez não seria tão legal se ele fosse, porque lobisomem é uma maldição que transforma um cara, entre aspas, normal, em uma fera dependendo de alguma condição. E não condiz com ele ser irritado e bravo ou agir como um animal o tempo todo. E outra que não faria sentido o lobisomem estar sob o controle da Cuca. Por mais que a Cuca seja muito forte, o lobisomem, por ter toda aquela selvageria, em algum momento ele ficaria muito revoltado e tentaria se libertar, talvez se viraria contra ela. Enfim, ter um lobisomem ali sob seu controle não seria algo muito fácil. E então eu vi a transformação dele. Parecia um porco selvagem ou um javali enorme. Aí eu logo pensei, ele deve ser o javali que o Curupira / Caipora usa como montaria. Mas nada estava fazendo sentido. Eu resolvi pesquisar melhor depois que eu terminei de ver a série e eu encontrei o Tutumarambá, outra entidade responsável por sequestrar criancinhas que não dormem no horário certo. Eles podiam usar essa magia em mim, né? O que eu tô tendo de problema para dormir é osso. Tutumarambá, ou Tutu do Mato, é uma criatura menos conhecida que a Cuca, que tem uma função bem parecida. Ele sequestra e devora crianças que se recusam a dormir. Sua origem vem justamente das canções de ninar. Dizia-se que elas eram cantadas tantas vezes que deram força para o personificar e castigar os que não obedeciam. No Brasil, o Tutu é um ser do mato, muito forte, irritado e brigão. Como a lenda ficou mais conhecida na Bahia, escolheram um animal local famoso por essas características, o porco do mato. Na série, ele faz jus à sua fama, é irritado e adora se meter numa briga. Assume a forma de um porco selvagem gigante para atacar, e a origem dele explica por que ele está sob influência da Cuca, já que ela tem poder sobre as canções de ninar. Tá, agora chegou a hora de apontar algumas coisas que, olha só por Deus,
Eu já falei que eu adorei a série, mas da metade pro final começa a acontecer uma sequência de fatos ali que meio que não fez muito sentido. E depois, lá no final, acontecem umas coisas que eu fiquei, meu Deus do céu, para. O que salvou pra mim a parte do final da série foi a interpretação do Curupira, da Yara e da Cuca, que foram excepcionais. E o que me causou problemas aqui foi o corpo seco. Nunca, jamais, em hipótese alguma, um corpo seco teria tamanho poder que nem eles colocaram na série. Tudo bem que tem toda aquela licença poética de serem baseados em folclore, então dá pra, dar uma viajada e tal. Mas até esse ponto, eles tinham criado novos elementos, novos aspectos das histórias de cada personagem, respeitando suas origens. Meio que não forçaram a barra, e ali pra criar um vilão forte o suficiente pra combater todo mundo, eles decidiram que o corpo seco ia ser meio que o Goku. O corpo seco são espíritos de pessoas muito más que morreram e foram rejeitados tanto pelo céu quanto pelo inferno. Essas pessoas são mas tão ruins que nem a morte as quer. Então elas são amaldiçoadas e permanecem no corpo, que apodrece, seca e enruga, e mesmo assim elas não conseguem sair. Essa maldição faz com que o monstro possa andar por aí, mas para isso precisa sugar a energia vital dos seres humanos, deixando eles como cascas vazias. O corpo seco da série seguiu essa origem. Eles adaptaram o poder de sugar a vida para uma espécie de possessão, onde a entidade pode possuir um corpo até usar toda a energia vital dele. Ele também pode sufocar a pessoa até a morte. Isso ficou bem legal, até que ele começou a matar entidades folclóricas poderosíssimas. O Boto Cor-de-Rosa, que eu acabei nem mencionando a história dele aqui, mas eu vou deixar alguns outros personagens para outro vídeo, porque meu foco é realmente na narração como um todo agora. Então, o Boto, ele é até bem fiel à história como é mostrado na série. Eu já achei meio estranho um corpo seco conseguir identificar quem é o Boto ali e ter matado ele tão fácil. Eu achei meio esquisito, mas ficou legal pra série, ficou um plot bem interessante pro início, né, pra dar aquele start nas investigações do Eric. E ok, até aí não, interessante, dá pra entender. Então ele ataca o Tutu, o que fica um pouco mais estranho, porque é uma entidade mais forte, mais antiga. Não sei como é que ele identificou ela também, mas tudo bem, acontece. Só que aí ele faz o impensável. Ele mata o Saci, quase mata a Yara e o Curupira. O Curupira, o pai das florestas, o rei das matas, uma das nossas entidades folclóricas mais fortes. Um corpo seco jamais conseguiria chegar perto do Curupira. Sabe o que realmente aconteceria se um corpo seco tentasse atacar o Curupira? Isso. Sério, eu tava bem pistola quando eu assisti. Eu entendo que eles precisavam de um vilão forte o suficiente para combater todas as outras entidades e para fazer com que elas se unissem e tivessem medo. Mas não precisava pegar uma entidade tão secundária e tão fraquinha e fazê-la virar o super-homem. O nosso folclore é tão grande e tão rico e tem tantas opções. Agora todo o Brasil acha que o corpo seco é implacável e que ele pode matar tranquilamente o pai da floresta e a bruxa mestre. Quando na verdade ele é bem assustador, mas ele é assustador principalmente para nós, humanos, porque nós somos o alvo deles. E nós não temos como nos defender sozinhos contra poderes místicos. Então uma entidade secundária como um corpo seco com certeza seria muito perigosa pra gente. Querem ver como não é muito difícil? Poderiam ter escrito que o Boitatá ficou tão brabo com toda a exploração humana e começou a atacar cidades que faziam fronteiras com a floresta dele. E por mais que o trabalho das entidades, daquelas que estão descritas na série, não é proteger os seres humanos, eles teriam que enfrentar o Boitatá, porque se toda a humanidade começasse a identificar que existem essas criaturas folclóricas, elas iriam se virar contra as criaturas e iriam caçar elas, e tem muito mais de nós do que deles. Então meio que seria um risco para essas entidades e elas teriam que colocar a mão na massa.
O boitatá é uma serpente gigante com olhos de fogo. Ela é tão forte e resistente que muitas tribos morriam de medo só de falar o nome. Ele, ou ela, é protetor das matas e adora caçar humanos que tacam fogo nas florestas. Imagina o boitatá revoltado querendo destruir todo mundo e as outras entidades tendo que se juntar para lutar contra. Talvez lutar não com o intuito de abater, porque elas também são entidades, né? Quem sabe tentar voltar ao equilíbrio, acalmar ele. Inventei uma trama aqui, se quiserem usar, me deem os créditos. Ou que pegassem uma entidade meio secundária como o Corpo Seco mesmo, mas que focassem a trama em tentar descobrir onde o Corpo Seco tá. O Corpo Seco tá matando e não tem como achar ele e impedir sem a ajuda das outras entidades. E não fazer com que ele tivesse embates diretos com criaturas tão poderosas. Ok, agora vamos para as teorias. Logo no início, nós conhecemos a Gabriela. Ela é mãe da Luna e esposa do Eric. Ela morre no incêndio que acontece durante uma festa na Vila Toré. Depois descobrimos que, na verdade, quem a matou foi o Corpo Seco. Poderia ter sido um ataque aleatório ou uma ação espontânea que partiu da Luna, porque o monstro tinha acabado de fazer a possessão, então seria meio que um efeito colateral. Mas como o Corpo Seco está matando apenas entidades na série, todos começaram a teorizar que a Gabriela é uma entidade também. Mas qual entidade? Reassisti tudo para tentar encontrar dicas, sinais, referências, mas eu não achei nada concreto bastante para bater o martelo. Mas eu vou lançar uma ideia aqui. Poderia a Gabriela ser a Boyuna? Boyuna é uma cobra d'água gigante que, assim como a maioria das criaturas das matas, tem a função de proteger as florestas de invasores, caçadores e pescadores irresponsáveis. Ela também é conhecida como Senhora das Águas e Mãe do Rio. Faria sentido um filho de um boto se atrair e casar com a Mãe do Rio. De acordo com a lenda da Boyuna, ela pode se transformar em uma mulher para atrair embarcações e fazer com que elas afundem. Isso também explicaria o interesse dela em se tornar protetora ambiental e fazer toda uma campanha de preservação na região da Vila Toré. E ela passa a vida toda defendendo a natureza. E ao contrário do Eric, a Gabriela tem fé fervorosa nas entidades, nas magias e nas energias. Sem falar que na cena onde ela visita o Eric, os dois estão em pé dentro de um rio. Pode ser porque o Eric é um boto, mas seria muito legal isso ter relação com ela também. Eu vou deixar essa teoria aí pra vocês e logo que eles liberarem a próxima temporada da série, eu volto aqui pra teorizar mais. E você, acha que a Gabriela pode ser o quê? Responde aí nos comentários se eu quero ver. Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, podem conferir os outros vídeos aqui do canal sobre folclore brasileiro. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos e até a próxima!